Oi pessoal, meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram sobre relacionamento, especialmente sobre namoro, e hoje eu vou responder as perguntas que vocês me deixaram. Tô com as perguntas aqui, dei uma olhada superficialmente, mas vou responder aqui na hora, não elaborei nenhuma resposta ainda, vou responder aqui junto com vocês. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever, fica nesse vídeo, dá uma passeada aqui pelo canal. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever. Se você gostar desse vídeo, dá um like pra mim, isso é muito importante. E se você tiver um amigo que tá com questões aí, com dúvidas acerca de namoro cristão, manda esse vídeo pra ele, que eu acredito que vai ser muito útil. Agora bora lá pras perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: quando você e Pedro se conheceram, cada um tinha amizades com o sexo oposto, como ficou essa relação dos amigos durante o namoro? Como impor limites sobre essas amizades com o namorado sem parecer que sou controladora? Eu acredito que esse é um ponto super importante de ser trabalhado durante o namoro, que vocês vão colher frutos bons ou ruins desses limites com amizades, né, de amizades com o sexo oposto, de acordo com a maneira como vocês vão lidar com eles já no namoro. Claro que você ainda não tem no namoro uma aliança de casamento, então eu acho complicado você impor, eu não quero que você tenha amigas de jeito nenhum. Mas eu acredito que, via de regra, amizades com homens e com mulheres devem ser calculadas e devem se dar de maneira diferente. Se você é uma moça, eu acredito que não cabe você abrir o seu coração e ter conversas longas e profundas e tal com um amigo, porque a probabilidade de você se envolver emocionalmente, de você entregar seu coração, defraudar alguém ou ser defraudada é muito grande. E num contexto de namoro, eu acredito que vocês, assim, num namoro maduro, sabe? Vocês já podem ir caminhando para aquilo que vocês querem no casamento. Hoje em dia, as minhas amizades com o Pedro se dão em contexto de casal. As amizades com o sexo oposto. Nós temos amizades com solteiros, mas o Pedro mais com os amigos dele e eu com as minhas amigas. E essas amizades com amigos e amigas com o sexo oposto, né, se dão nesse contexto de casal. A gente recebe muita gente aqui em casa, a gente sai com amigos, né, então são coisas muito boas da nossa vida de casal, essa amizade nesse contexto, né, que é o nosso contexto hoje em dia. Então, o que eu posso sugerir? Que no namoro vocês já, né, cortem coisas do tipo conversas íntimas e prolongadas no WhatsApp, isso não deveria existir. Vocês já irem caminhando para que o seu melhor amigo seja o seu namorado. Então, para que ele compartilhe o coração com você e que você compartilhe o coração com ele. E o mais fundamental, gente, é conversa. Então, se tem alguma amizade que você acha inapropriada, não tenha medo de soar controladora. Claro que você pode pedir conselho para alguém mais sábio e perguntar: você acha que eu tô exagerando? Você acha que eu tô ficando doida? Mas, ao mesmo tempo, não tenha medo de pensar: eu não vou impor. Gente, precisa ter imposição, não no sentido de que eu tô controlando, mas no sentido de terem combinados. Então, vocês precisam fazer esses combinados. Eu acho que a sua amizade com a fulana tá demais, eu acho que você conversa demais com ela, isso me fere, isso me deixa insegura, me deixa desconfortável, eu não quero viver insegura. Se você tá insegura agora, aí tu imagina no casamento, né? Então eu acredito que é até uma boa coisa pra você avaliar como a outra pessoa responde, como o seu namorado responde. Se ele começa a dizer: eu não vou abrir mão dessa amizade, essa amiga é muito importante pra mim, eu vou continuar aqui conversando com ela, eu vou sair com essa pessoa, aí você vai ver, né, com quem é que você tá namorando. E por isso, eu vou até emendar com uma outra pergunta pra vocês verem como isso no namoro vai redundar no casamento. Não acha que no casamento melhora? Tem uma mulher casada que me mandou uma sequência de perguntas que eu fiquei com o coração partido e tem tudo a ver com isso aí. Um conselho para uma esposa que desistiu de tentar fazer o marido entender que uma amizade dele com uma colega de trabalho está atrapalhando o nosso casamento e me causa insegurança. Já conversei, já expliquei como me sinto, porque acho inapropriado essa amizade, mas ele não corta relação. Aí eu desisti, engolindo o que sinto, fingindo que não ligo e orando por sabedoria, que parece que não vem. Você vê, gente, que isso vai dar problema no casamento? Às vezes a gente quer pagar de maduro. Eu tenho sim amizade com o sexo oposto, eu tenho meu namorado e tenho aqui vários amigos que eu converso, que eu peço conselho, que eu abro o coração. Gente, vai dar ruim no casamento. A gente não pode ser tolo, querendo pagar de maduro. Maduro é ser prudente e ser sábio. É estabelecer limites, gente. Se Deus dá limite pra gente, é porque limites, quando bem estabelecidos, são coisas boas, né? Então, essa mulher colocou aqui, né? Que conselho eu daria? Se o seu marido tá intencionalmente te ferindo, se tem uma amizade que você acha inapropriada,
Eu acredito que mesmo que ele pense, não, essa amizade é sadia, essa amizade é segura, por amor a você, ele deveria se afastar. O que é mais importante? Uma amizade com uma colega de trabalho ou o casamento? Gente, então, nossa, se o Pedro pedisse pra eu me afastar de algum amigo, porque ele, não, eu me sinto desconfortável. Não tô dizendo que você, né, que eu tô desconfiando de alguma coisa, mas eu me sinto desconfortável. Eu não ia querer que meu marido ficasse desconfortável. Da mesma maneira que se tiver alguma amiga dele que eu, não, Pedro, eu acho que tá demais, não me sinto bem, né? Então, por amor a mim, eu peço que você não tenha essa amizade. E você já conversou, né? Tá orando por isso e tá pedindo sabedoria. Agora sim, a Bíblia diz o que a gente deve fazer nesses casos, né? Se você tem uma questão, conversa com a pessoa e a pessoa não se arrepende, no caso aí, né, o seu marido tá preferindo uma colega de trabalho à saúde do casamento, eu chamaria os presbíteros, porque é isso que a Bíblia nos ordena. Se você conversou e não houve arrependimento, não houve a resolução do conflito, você chama outra pessoa para ajudar a resolver, outro casal de repente, ou leva isso para os presbíteros da sua igreja, para o pastor da sua igreja, porque o seu marido precisa ser exortado, precisa ser acompanhado. As pessoas pensam muito que submissão bíblica é você aceitar qualquer coisa. Não, você conversou, aí seu marido não te ouviu e você segue. Não, você precisa orar? Precisa, mas você precisa acionar também os meios bíblicos para lidar com isso. No caso aí, apelar para os seus pastores, para os seus líderes, né, para tratar isso biblicamente. A próxima pergunta é a seguinte: Gabi, pergunta pessoal, você já teve coração partido? Assim, sim e não. Na adolescência, eu acho que na adolescência a gente aumenta muitas coisas, dramatiza muitas coisas. Eu nunca cheguei a me envolver mesmo com alguém, até porque o Pedro foi meu primeiro namorado. Mas na adolescência parece que a gente sempre tá apaixonado por alguém, mas eu não considero nenhum coração partido aí, né, nessa fase. Mas sim, eu falo muito sobre amizade com o sexo oposto pra vocês, porque eu posso dizer que eu fui defraudada e que eu me autodefraudei. Me envolvi emocionalmente numa coisa que não era pra ter sido dessa forma, sabe? Não aconteceu nada, mas me envolvi emocionalmente, então foi um coração partido mais ou menos. Hoje eu olho pra trás e penso que foi mais, assim, uma tremenda de uma falta de sabedoria minha mesmo, por ter conduzido uma amizade com o sexo oposto que eu sabia que não poderia, no meu contexto lá, que não poderia dar em nada, né? Que não poderia virar um compromisso, que não poderia virar alguma coisa mais séria. Então foi um coração partido? Sim e não, né? Eu me afastei, mas depois que eu tomei a decisão de me afastar, isso já não me afetou muito. Eu só olho pra trás com pesar, percebendo o tanto de falta de sabedoria, sabe? Até de pecado mesmo, meu, nesse envolvimento. Mas coração partido de sofrer por dias e dias, não tive. A próxima pergunta: quais cuidados ter ao considerar um namoro à distância? Eu diria que você precisa se certificar de que você tá conhecendo mesmo aquela pessoa. Claro que você nunca vai ter 100% de certeza, e isso é num namoro à distância e num namoro presencial. Tem muitas pessoas aí que namoraram presencialmente e se separaram num instante porque a pessoa se transformou, né? O namoro tem que ser estratégico. Você precisa namorar para conhecer alguém com vistas ao casamento. E não, eu quero, né, matar minha carência, eu quero ficar aqui com alguém, curtir essa fase de namoro. Olha, vai por mim. Tá ali na fase do namoro e tal, tá com a pessoa, sair junto, nananã, muito bom, muito bom. Mas você precisa ser estratégico nesse momento, especialmente num namoro à distância. E o que eu diria? Você precisa conhecer a pessoa e quando você realmente estiver namorando, for visitar, né, um for visitar o outro, não ficar só com a pessoa. Você precisa envolver família, ver como é que o seu namorado, né, age junto com a família, se ele prova, né, aquilo que ele diz pra você, em particular, se confirma quando ele tá com a família, quando ele tá com os amigos, quando ele tá com a igreja. Então, especialmente pra quem namora à distância, é uma tentação quando você vai visitar o outro, ficarem só vocês e se fecharem na bolha de vocês, no mundinho de vocês, por causa da saudade. Eu sei como é isso, já namorei à distância. Mas é nesse momento, como eu disse, estratégico, que você precisa sair em grupo, sair com a família, passar tempo com os amigos do seu namorado, passar tempo com o pessoal da igreja, ir pra igreja ali e se envolver com essas pessoas pra você validar, né, pra você ter certeza se aquilo que você tá conhecendo individualmente se confirma, né, nessa relação com outras pessoas também. Então esse é o principal conselho que eu posso dar no namoro à distância. Ter um prazo pra terminar, né, não ficar namorando indefinidamente e também envolver outras pessoas, família, amigos e igreja. Você acha ok uma mulher cristã frequentar outras igrejas para casar? Me aconselharam que marido Deus dá. Olha, eu não acho essa prática ruim, mas eu acho esse pensamento ruim. Eu não acho errado você ir em outras igrejas, você ir em eventos, você ir em conferências,
para possivelmente conhecer alguém, né? Claro que você não vai só por isso, mas se não tem ninguém do sexo oposto, solteiro na sua igreja, que você considere, não, eu poderia me relacionar com essa pessoa. Realmente não tem ninguém. Eu conheço igrejas que, gente, não tem solteiro, todo mundo casou. Eu acredito que você precisa, né, que você pode estar em outros lugares. O Pedro fala muito, né, a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, que, tipo, você vai fazer amizade com outras pessoas, você vai ser agradável, você vai ser interessante, você vai sair da sua bolha. E isso, você pode conhecer pessoas, né, tanto amigos mesmo, fazer amizades maravilhosas, como alguém aí em vistas ao casamento. Então, gente, eu não vejo problema nenhum. Tem gente que diz assim, ai, fulano fica indo em outras igrejas e tal. Claro, gente, se você não vai conhecer a pessoa na igreja, você vai conhecer a pessoa aonde? Na balada? Né? Onde é que você vai conhecer? Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar julgando quem faz esse tipo de coisa, quem vai nos eventos e tal, quem coloca a cara no sol, né? Eu falo assim, mas a gente precisa parar de dizer isso, porque, gente, qual é o melhor lugar para um crente encontrar um cônjuge? Não é na igreja, não. Então, gente, zero julgamentos. Mas esse negócio aqui, me aconselharam que marido Deus dá. No sentido de que, marido é uma promessa de Deus que com certeza vai acontecer na sua vida. E de regra, as pessoas vão casar, assim. É só você olhar ao seu redor que no final das contas as pessoas acabam se arranjando e casando. Eu sei que o tempo de espera pode demorar muito e eu sei que essa fase da solteirice pode ser muito dolorida e muito difícil. Mas esse negócio de marido Deus dá, como se fosse assim, é uma promessa, Deus vai te dar. Então esse negócio, o seu príncipe, Deus tá preparando. Gente, Deus não te deve um marido, mas você pode orar a Deus pedindo um marido e não vejo nada de errado você ir aí para outras igrejas nesse processo. Ainda nessa questão da solteirice, Gabi, como realmente descansar em Deus e esperar? Tenho dificuldade e me sinto velha, sensação de que todos têm alguém e eu não. Estou olhando aqui para a sua foto e você não parece nem um pouco velha, né? Não parece nem um pouco velha. É sério. Mas isso é muito difícil mesmo, porque o casamento é uma coisa boa. Então, não adianta as pessoas dizerem que, não, siga sua vida e tal. O casamento é uma coisa boa e nós desejarmos o casamento também é uma coisa boa, né? Uma bênção mesmo do Senhor. Mas a gente realmente precisa trabalhar o contentamento e, o que eu sempre digo, viver a vida, continuar vivendo. Não acreditar que o tempo tá passando, você tá envelhecendo, que você não tá vivendo, que você tá ficando pra trás, que você tá perdendo coisas. Porque você não tá perdendo. Deus te deu vida, Deus te deu Ele mesmo, sabe? A Ele mesmo, Deus se dá a nós. Então, tentar aproveitar ao máximo isso que você tá vivendo, essa fase que você tá vivendo, e sempre sendo honesta, colocando o seu desejo de se casar em oração diante de Deus, né? Abrindo o seu coração para Deus, para que você consiga sentir alegria nesse momento de solteirice e para que você também não acabe, sei lá, casando errado por causa dessa ansiedade enquanto você é solteira. E eu diria também que esse descansar em Deus, que eu vejo muita gente falando, né, nesse período da solteirice, não busque um descanso no sentido de que, eu só vou estar descansada em Deus se eu não desejar o casamento, se o casamento sumir da minha cabeça. Gente, antes de casar, todos os dias eu pensava nisso, era uma coisa que eu pedia toda vez quando eu deitava na cama para orar, eu pensava nessas coisas, né? Mas a diferença é o quanto que isso tá tomando a sua vida e se isso está te trazendo insatisfação. Eu acredito que a gente pode sim desejar e continuar desejando o casamento, a não ser que você tenha o dom do celibato. Não acredito que seja o seu caso pela maneira como você se expressou aqui. Então você pode continuar desejando isso como uma coisa boa, mas orar para que isso não te impeça de viver aquilo que Deus tem para você agora. Gabi, como lidar com as inseguranças conhecendo uma pessoa? Se forem as inseguranças acerca daquela pessoa, será que essa pessoa presta? Será que isso tem futuro? Eu morria de medo, gente. Morria de medo. Mas o momento de ter insegurança e ter medo é justamente enquanto você tá conhecendo alguém. Eu digo que teve uma paz que só veio no dia que eu casei. Claro que eu tive as confirmações de que eu precisava enquanto eu namorava, enquanto eu tava noiva. Mas aquela paz mesmo de, é isso, eu sou casada com o Pedro, isso aqui vai ser pra sempre, só veio quando a gente casou. Mas você precisa ver se essas inseguranças vão sendo vencidas
à medida que você conhece essa pessoa ou se elas vão aumentando. Então você vai conhecendo e vai te dando mais dúvida. Ai, mas será que esse comportamento dele vai piorar no casamento? Ai, mas será que ele vai ser um bom líder para nossa casa? Será que ele vai conduzir bem a nossa família? Será que essa pessoa é realmente crente? Então, à medida que você vai conhecendo, as dúvidas vão aumentando ou vão diminuindo? Eu acho que isso é um bom parâmetro. E também, né, pedir conselhos de pessoas ao redor, porque às vezes a gente tá muito enviesado. A nossa visão tá prejudicada porque a gente já tá se envolvendo emocionalmente com aquela pessoa. Mas você pede conselhos de pessoas mais sábias que estejam ao redor para saber se você tá julgando bem, né? À medida aí que você tá conhecendo essa outra pessoa. Próxima pergunta. O que você acha sobre namoro adolescente? Que ele não deveria existir. Gente, adolescente não namora. Não namora. E é engraçado que o período em que eu mais ouvi pregação, palestra e tudo mais sobre namoro foi na minha adolescência. Mas adolescente não namora, gente. Claro que adolescente precisa aprender sobre namoro, precisa aprender sobre casamento, mas adolescente não namora. Por quê? Isso eu aprendi no meu curso de noivos, né, com o pastor Iago Martins, que inclusive escreveu o livro Fogo no Parquinho. Excelente, sobre namoro. Excelente. Ele diz pra gente que o quê? Pegando aquele texto lá de Gênesis, né? Que por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam uma só carne. Esse deixar pai e mãe implica uma questão emocional, você já tem capacidade emocional de deixar o seu lar de origem, inclui uma capacidade financeira também de deixar pai e mãe, e tinha outro aspecto. Mas enfim, me disse um adolescente, porque assim, gente, o namoro, ele tem a finalidade do casamento. E não é, eu vou começar a namorar e algum dia eu quero casar. Eu começo a namorar com os planos já, planejando o casamento. Aí você, aquela pergunta anterior, né? Você começa a namorar e vai conhecendo aquela pessoa pra saber se você tá mais perto do casamento ou mais distante do casamento. À medida que você conhece, mais você quer casar, mais você tem certezas, ou mais você, tô em dúvida. E um adolescente, ele não tem essa capacidade emocional, muitas vezes não tem uma maturidade espiritual. Eu conheço adolescentes super crentes, mas eu conheço vários que ainda estão meio ali. Ele não tem uma capacidade financeira, né? Então, você pergunta para um adolescente de 16 anos que quer namorar, você tem condições de casar? Geralmente ele vai dizer, que casar? Não, eu quero que eu tô com essa pessoa, eu gosto muito dessa pessoa. Mas o namoro foi feito para o casamento, né? Nem foi feito, porque namoro nem existe na Bíblia, mas é um recurso que a gente usa para conhecer alguém com vistas ao casamento. E um adolescente tem condições de já caminhar para o casamento? Um adolescente vai casar com 16, vai casar com 17? Será que isso é sábio? Será que isso é prudente? Então, gente, geralmente namoro de adolescente é namorar por namorar. Quando a gente é adolescente, olha, é muito difícil um adolescente maduro, porque ele ainda está amadurecendo. Não é nem requerido dele que ele, nossa, tenha super ali. Ai, gente, não, faça isso não. Próxima pergunta. Gostaria de começar uma amizade com um rapaz de outra igreja. Como chegar nele? Assim, eu sou do time que pensa que é bom que a iniciativa seja masculina. Foi uma moça que perguntou, né? Ela falou aqui de rapaz, então uma moça. Eu prefiro, assim, que a iniciativa seja masculina. Por quê? Porque, de novo, pensando em casamento. Sempre falo de namoro pensando em casamento. Quem vai precisar tomar a frente, quem vai precisar se sacrificar, ser o líder, guiar ali aquela família, vai ser o homem. Então é importante que ele demonstre iniciativa. Mas assim, então nesse sentido, eu não sou fã da mulher, né, de se declarar e pedir namoro, pedir casamento, porque eu acho que isso pode acabar escondendo uma falta de iniciativa masculina. E, gente, o homem precisa ter esse tipo de iniciativa. É muito ruim você estar rodeado e estar ao lado de um banana que não toma iniciativa, que é você que precisa ir lá e resolver tudo. É péssimo. Não faça isso com você, não carregue esse fardo. Mas eu não acho que isso exclui a possibilidade de você estar ali, de você demonstrar interesse, de você puxar um papo, de você, né, de repente estar ali na mesma igreja, dar um oi, conversar, né? Então você pode dar uma sinalizada aí, um sinal de vida, né? Eu acho que não é ruim, mas aí você sinaliza e vê o que que ele faz, o que que ele responde. De novo, é um outro momento para você avaliar se ele vai responder isso, se ele vai tomar alguma iniciativa, né? Ou se ele vai ser passivão, bananão, né? Você não vai querer um cara desse ao seu lado. Próxima pergunta. Quais limites devo estabelecer com o meu namorado? Nossa família não é cristã e nós dois estamos em conversão. Assim, eu diria para você procurar
algum casal na sua igreja que você pensa, nossa, eu admiro o casamento dessa pessoa, e vocês procurarem se colocarem debaixo da autoridade dessas pessoas, já que vocês não têm uma autoridade dos pais, né, pra guiar vocês aí no relacionamento. Talvez até os pais de vocês, por não serem cristãos, induzam vocês a fazer alguma coisa errada, né, porque eles não têm uma visão cristã de mundo, então eles também não têm uma visão cristã de relacionamento. Então, você procurar o pastor da igreja que vocês estão frequentando, de vocês procurarem algum casal para instruírem vocês mesmo a como vocês devem proceder. E aí eu indico muito fortemente a leitura do livro Fogo no Parquinho, do autor, do pastor Iago Martins, porque aí ele fala sobre essa questão dos limites também, né? Então, nesse processo, sejam guiados, sejam orientados, não somente no namoro, mas também com relação à fé, né? Você disse que vocês estão aí nesse momento de conversão. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês sejam realmente guiados, sabe? Na fé, por pessoas mais sábias e mais maduras. Próxima pergunta. Ele tem perfil de marido, responsável, trabalhador, fiel a Deus, mas não gosta de conversar, não gosta de bater papo, se abrir, e eu tento. Eu tenho 26 e ele 35. Será que dá certo? Pediu em namoro. Assim, a conversa é fundamental para um relacionamento e vai ser fundamental no casamento de vocês. Então, que ótimo que ele é responsável, trabalhador, fiel a Deus. Tem 35 anos, né? Pelo amor de Deus, já devia ser responsável mesmo. Eu sei que tem muito cara que chega nos 30 e poucos e, né, não é responsável. Mas essa parte aí, que bom. Mas, gente, a conversa vai ser fundamental. Vocês vão precisar conversar, é isso que vocês vão fazer majoritariamente no casamento, né? Como é que vocês vão resolver conflitos. Agora sim, eu coloco essa conversa, a maneira como você percebe também a conversa, porque às vezes a pessoa só é menos falante que você, às vezes a pessoa só demora mais a processar as coisas, mas se realmente a pessoa não gosta de conversar, se a pessoa não... Como é que vocês vão resolver conflitos se não for conversando? Então eu acredito que você deve, analisar se você tá julgando bem a situação, e 2, perceber, né, entender se você vai querer isso para sempre, né? Se a conversa, por exemplo, conversa é muito importante pra mim. Se alguém, sei lá, não gostasse de conversar comigo, o Pedro não gostasse de conversar comigo, a gente ia ter crise por cima de crise no nosso casamento, porque eu sou muito da conversa, né? Eu passo o dia perturbando, passo o dia conversando, converso bastante, né? Então, eu acredito que esse é um traço bem importante no casamento. Mas aí você vai ter que pesar também, né? Vai ter que pesar se... é isso que você quer pra sua vida, né? Se veja não no namoro, mas no casamento. Eu me vejo não conversando com essa pessoa, né? E, de novo, perceber também que as pessoas são diferentes. Às vezes a pessoa só fala menos, às vezes a pessoa demora mais a processar, demora mais a falar. E aí são coisas que precisam ser conversadas. Mas se a pessoa não conversar, vai dificultar. Olha, como demonstrar interesse em um rapaz com prudência pelo Instagram? Como sei que um rapaz é solteiro pelo Instagram? Essas duas perguntas vieram da mesma pessoa. Assim, pelo que você falou, você não conhece, né? Não é um conhecido da igreja, você viu em algum lugar, em algum evento, assim, e você conhece pelo Instagram também, né? Viu no Instagram. Parece que é alguém que você não conhece mesmo. E se você nem sabe se o rapaz é solteiro, eu não me aproximaria, porque vai que esse cara é comprometido, né? Então, eu não me aproximaria, se você nem sabe. E, assim, eu não sei, eu acho difícil, assim, uma moça chegar num rapaz e começar a puxar papo e tal. Mas eu acredito que, sei lá, comentar numa foto de livro, também li esse livro. Mas eu teria muita cautela e muito cuidado, sabe? Eu pediria ajuda a amigas próximas, assim, pra avaliar a situação. Eu teria muito cuidado, porque eu acho que pode soar muito desesperado, assim, sabe? Então, cuidado, não sei se eu tenho uma fórmula aí pra você chegar num cara que você não conhece pelo Instagram. Essa aqui é boa e é uma coisa que vocês precisam conversar antes de casar. Como lidar com os parentes inconvenientes do marido? O marido não coloca limites também. Pois é, o problema não tá nos parentes inconvenientes, o problema tá com o marido. Aqui em casa a gente tem uma regra, que é: Pedro lida com os problemas da família dele, eu lido com os problemas da minha família. Claro que essas coisas vão se misturar, mas não é responsabilidade sua resolver a inconveniência dos parentes. Eu acredito que a família estendida, né, você precisa ter relações? Precisa. Mas se isso está dificultando o seu casamento, se isso está trazendo problema pro seu casamento, limites precisam ser estabelecidos. Mas os limites precisam ser estabelecidos pelo seu marido. Então conversa com o seu marido, né? Diz, olha, eu acho que para a proteção da nossa família, a gente precisa estabelecer limites melhores, né, com relação à sua família. Eu não gosto quando a fulana faz isso, o ciclano faz isso, né? Então eu acho que conversar. E de novo, se a conversa não for resolvida ali,
chamar outra pessoa, vamos nos aconselhar, vamos ver o que é aquele casal ali, como é que eles resolvem esses problemas de família. E aí tudo vai ser resolvido na conversa. Mas realmente, gente, é limite que você precisa estabelecer. É essa palavra. O seu marido precisa estabelecer limites, né? Vocês precisam proteger o lar de vocês, a família de vocês precisa ser um abrigo, um refúgio, né? E outras pessoas não podem minar ou sabotar ou querer destruir esse refúgio. Nem que essas pessoas sejam aí os parentes do seu marido. Próxima pergunta. Em algum momento achou que não iria casar, ainda que desejasse? Eu não sei se eu cheguei a pensar que eu nunca casaria, sabe? Mas em algum momento da minha vida, e foi quando eu conheci o Pedro, eu fiquei feliz com a possibilidade de não casar. Eu pensei que, não, pode ser que algum dia eu conheça alguém, mas eu tinha muito mais medo de casar errado do que de não casar. Então chegou um período ali que eu tava muito feliz, assim, estudando, trabalhando, servindo na igreja, saindo muito com as minhas amigas, desenvolvendo muito as minhas amizades, sabe? Com as minhas amigas. Muito, 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 muito. Isso foi um período tão bom, a gente fez tantas coisas maravilhosas, sabe? Eu lembro que a gente foi pra Consciência Cristã lá na Paraíba 1000 vezes, e a gente amava, a gente era muito edificada, a gente se divertia horrores juntas, sabe? Então foi um período muito frutífero pra mim, e eu tava muito em paz. Então, eu ainda desejava casar, como eu disse pra vocês, eu pensava nisso todo dia, praticamente, né? Mas eu tava em paz com a possibilidade de não casar. Mas ainda assim, eu pensava, eu acho que eu não cheguei a pensar, eu nunca vou me casar. Mas, de novo, eu tava em paz com a possibilidade disso nunca acontecer, sabe? E hoje eu olho pra trás com muita gratidão a Deus por esse período. Foi um período muito frutífero. Eu me diverti muito, assim, foi muito frutífero de eu me desenvolver e tal. Mas foi um período muito divertido, assim, de sair com as minhas amigas, de ir pra praia, da gente ir tomar café. Gente, foi muito bom mesmo. Essa aqui é muito boa. Como sair de um ciclo sem fim de conversas que não dão em lugar nenhum? Queria deixar de se importar. Assim, gente, a gente precisa ser um pouquinho mais objetivos. A maioria das pessoas que me seguem estão ali na casa dos 20 e poucos, ou dos 20 e tantos, dos 30 e poucos, né? Então, a gente não tem mais 16 anos, né? Então, eu acredito que se a conversa não chega num lugar mais profundo, num ponto mais objetivo, do tipo, estou interessado em você, vamos aqui estabelecer um compromisso, não fica eternamente conversando, corta, nem que você só pare de conversar, né? Se você não conseguir ali ser clara, do tipo, olha, eu acho que a gente tá conversando demais, eu vou me afastar, só pare de conversar, de verdade. Se você só conseguir dar um fim nisso dessa maneira abrupta, sabe? Eu digo isso porque esse que é o negócio, você fica em conversas sem fim porque você não dá um fim na conversa. Então, olha, quando um cara tá interessado em você, ele pode ser tímido, ele pode ser o mais tímido de todos, ele vai dar um jeito de te falar, ele vai dar um jeito de em algum momento estabelecer um compromisso. Ele não vai ficar te cozinhando, no sentido de que você fica lá de conversinha aqui, conversinha lá, e nunca sai disso. Isso não é um homem que você vai querer ter do seu lado pelo resto da sua vida. Então, dá um fim nessas conversas que não tem fim, de verdade. Porque se você tá ali, conversa, provavelmente ou um tá defraudando o outro, ou um tá só querendo suprir a carência emocional com conversinha, mas não quer estabelecer um compromisso. Então, só para de conversar. Porque um homem de verdade não vai ficar de conversinha contigo pra sempre. Em algum momento ele vai dizer, estou interessado em você, quero estabelecer um compromisso, né? Então, confia, é melhor você dar fim nessas conversas. É isso, pessoal, eu respondi a maior parte das perguntas, eu espero que vocês tenham gostado, que essa conversa tenha trazido um insight ou outro, um alerta ou outro pra você aí, nesse período de namoro ou de conhecer, né, alguém. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa um like. Se você se viu em alguma dessas situações ou conhece alguém que está em alguma dessas situações, manda esse vídeo pra essa pessoa, pode ser que seja útil. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você.